E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos aí bem-vindos a esse vídeo, né? Ontem eu quis tentar fazer uma live, porém tive problemas aí com a internet e acabou que a qualidade da live ia ficar muito ruim e acabou não rolando, né? A nossa live semanal da quarta-feira. Então, para não deixar vocês sem conteúdo nenhum, eu resolvi regravar, né, a nossa live, que seria ontem, e daí postar ela para vocês, para trazer, continuar a trazer conteúdos para vocês aí, continuar trazendo informações e conhecimento para vocês sobre investimentos no agro. Então, pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucas Garcia. Para quem me conhece aí, é um prazer ter todos vocês aqui assistindo esse vídeo, né? Antes da gente começar, só passar lembrando para vocês, né, que a gente está fazendo todos os dias fechamentos do pregão a partir das 5 horas, no caso 6 horas do horário de Brasília, né, 5 horas aqui para mim no horário local. E a partir disso aí a gente está fazendo análises diárias aí do que aconteceu dentro do pregão. Então estão todos convidados aí a estar assistindo, tá? Como vocês já devem ver, eu estou disponibilizando esses vídeos aí durante o período de um dia, né? Então vocês não vão conseguir assistir isso aí por um tempo um pouquinho mais alongado. Então, por isso que eu espero, assim, né? Eu gostaria que vocês viessem assistir diretamente aí ao vivo na live aí pra gente estar trocando uma ideia, batendo um papo mais sobre a parte técnica, a parte prática do mercado, né? A parte prática aí desse mercado agro. Então, pessoal, estão todos convidados, todos convocados aí a participarem, beleza? Outra coisa também, né? Já deixa aí o like de vocês no vídeo. Hoje o tema está bastante interessante, coloquei até o título aqui pra gente, né? Como traçar uma estratégia com base na análise de suporte e resistência, né? A nossa live 39 aí. Vou estar comentando um pouco mais sobre ela aí, né? Tá trazendo detalhes aí. Então, pessoal, já deixa o like de vocês, vai estar ajudando bastante o canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e assim, vai ajudar muito a gente. E qualquer dúvida, comentários que vocês queiram deixar, pode deixar nos comentários logo aqui embaixo que eu vou estar comentando, vou estar respondendo vocês sempre que possível. Beleza? Então, falado isso aí, bora lá para o nosso tema de hoje, né? Vamos entender como traçar uma estratégia, né, com base na análise técnica de suporte e resistência. Suporte e resistência aí, para quem vê, quem já é um pouquinho mais entendido do mercado, é um negócio assim super fundamental, né, para a gente estar entendendo, para a gente estar aprendendo, né, e colocar isso aí em prática vai ser muito bacana. E mesmo assim, sendo uma ferramenta simples de análise técnica, de análise gráfica aí, não quer dizer que ela não seja importante. Ela é importantíssima aí para a gente estar utilizando dentro das operações. Beleza? Então assim, pessoal, hoje a gente vai comentar, né, um tema que é bastante prático. Então, né, eu espero aí que esse vídeo ajude aí, né? Então, eu espero que esse vídeo ajude todos que assistirem ele, né? Então, bora lá, que hoje o tema tá bastante bacana. Montei aí um conteúdo aí que eu espero estar ajudando a todos com isso. Beleza? Então, assim, tem muita gente que me pergunta, né, como que eu sei qual o posicionamento, né, que eu devo tomar quando eu, né, estou interessado em operar ou não, né, quando eu sei o momento de entrar numa operação ou quando não é tão interessante entrar numa operação. Então, aqui falaremos um pouco sobre o que eu posso utilizar, né, numa análise técnica que eu acho aí das mais básicas do mercado, que é a parte de suporte e resistência. É uma das primeiras que a gente se depara dentro do mercado, né, para a gente analisar os preços e decidir os meus trades com base nisso aí. Então, o que a gente precisa entender para a gente iniciar a nossa conversa de hoje? Primeiro, saber, né, que está ciente aí que não existe nenhuma estratégia perfeita e que funciona 100% das vezes, tá, pessoal? Isso aí é algo, digamos, utópico aí dentro do mercado. Você nunca vai achar uma ferramenta ou algo que te dê 100% de acerto dentro dos investimentos. Então, já pode
se ligar nisso aí, né, que o mercado de renda variável, quanto mais rápido você entender isso aí, mais fácil vai ficar para você melhorar os seus trades, beleza? Então, outra coisa que a gente precisa saber, né, que a eficiência dessas operações, elas variam dependendo de como está se comportando as movimentações ali do mercado, né? Mas como assim, Lucas? O que é que isso aí pode influenciar? É que assim, pessoal, dependendo do período que você está, do período que o mercado está sendo observado e do tipo de movimentação que esse mercado está fazendo, as leituras de preços, né, podem ser afetadas aí, e isso aí pode variar as chances de acerto da estratégia. Então, saber disso aí é muito importante. A gente já tinha comentado isso aí na live 37, né, para quem tiver um pouquinho de interesse em saber um pouquinho mais de detalhes sobre isso aí, nós temos a live 37, onde a gente fala sobre os períodos gráficos, né, e movimentações gráficas aí, o que elas significam para o mercado, para as análises técnicas. Então, ao colocar em prática aí uma estratégia, você vai precisar testar ela várias vezes, né? Até conseguir entender em quais momentos a estratégia vai bem, em quais momentos ela não vai tão bem assim, né? Você vai precisar dessa sagacidade aí, né? Você vai precisar desse feeling aí para você conseguir pegar o jeito da estratégia. Porque assim, a estratégia não vai funcionar 100% das vezes. Então esse é o pressuposto aí que a gente já é o ponto de start aí que a gente já vai. Então, se ela não vai funcionar 100% das vezes, em quais momentos ela funciona melhor, né? Em qual momento ali que a eficiência dela é melhor e em qual momento que a eficiência dela não é tão interessante. Então, isso aí é muito bacana da gente estar entendendo, né? Porque tem muita gente que simplesmente coloca a estratégia usa simplesmente a estratégia, ele não tem digamos, a interação, assim, ele não estuda aquela estratégia, assim, né, para tentar melhorar a eficiência daquela estratégia, a eficiência das operações deles. Não, simplesmente ele vai usando a estratégia e vai indo, né, entre acertos e erros ele vai indo, só que se você pergunta para ele, hein, você já sabe em quais momentos a sua estratégia vai melhor? Né? Em quais tipos de movimento que o mercado faz aí que a sua estratégia vai melhor? A pessoa às vezes não sabe, não tem esse feedback. Por quê? Porque ela simplesmente faz o operacional mecânico da coisa. Ele viu o gatilho ali de acordo com a estratégia dele, ele vai lá e mete bala. Né? Mas nem sempre as coisas funcionam desse jeito aí. Você estudar sobre isso também é muito importante, porque tem momentos que o mercado não está, mesmo que dê o gatilho de entrada conforme a sua estratégia, às vezes o mercado não está numa movimentação que a sua estratégia está eficiente. Por exemplo, né, a gente já comentou em lives anteriores aí, né, que a gente tem momentos, né, que a gente tem dois tipos de movimentos dentro do mercado, movimentos de tendência, né, e movimentos mais voláteis dentro do mercado, movimentos aí mais indecisos, onde a volatilidade predomina dentro do mercado. Então, com base nesses dois tipos de movimentações do mercado, né, algumas estratégias vão melhor em um tipo e outras estratégias vão melhores em outro. Então, se o mercado, por exemplo, está em tendência e você utiliza uma estratégia com base em volatilidade, a sua eficiência a sua eficiência nas operações vai alterar do que quando você está habituado a operar simplesmente volatilidade. Né? Então, isso aí é muito interessante saber e a pessoa às vezes não tem esse feedback, né? Não tem isso aí estudado. Né? Ela simplesmente faz o operacional mecânico, simplesmente coloca em prática ali a estratégia que ela aprendeu e vai jogando no mercado. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas ela não sabe por que não está dando certo. Beleza? Então é para isso aí que a gente está comentando isso aqui hoje.
né? Para isso que é preciso um pouco de experiência também com relação à estratégia, né? Com relação aí ao estudo que você está fazendo, né? Com relação a alguns comportamentos do mercado também, né? Mas isso a gente vai falar um pouco no decorrer da nossa conversa de hoje, tá? A gente vai detalhar um pouco mais na nossa conversa de hoje. Outra coisa que a gente não pode deixar de lado, né? É comentar que essa estratégia que eu vou comentar aqui é simplesmente uma das diversas que a gente tem no mercado. Então, se às vezes você segue outro tipo de método, não estou falando para você que o seu método não funciona ou que o seu método não é bom, tá? Mas essa daqui pode ajudar quem aí não possui nenhum tipo de sistema operacional e quer participar desse mercado das commodities agrícolas ou não está tendo um desempenho tão interessante com outro tipo de método, né? Ou quer alterar o tipo de método que ele opera, né? Isso aqui é algo assim bastante interessante e bastante válido, já que eu testei várias vezes assim, né? Então, bora começar a nossa conversa mais detalhada agora, né, sobre o nosso tema de hoje. Primeiramente, né, vamos começar. Uma estratégia, ela não está focada em nos garantir um retorno, tá, pessoal? Vamos começar desmiuçando isso aqui primeiro, tá? Esse é um ponto que às vezes as pessoas acham estranho, né? Às vezes elas perguntam, Lucas, se a estratégia não é para isso, né, para que serve a estratégia? Por que eu utilizo uma estratégia? Né? Quando eu comecei, eu achava assim, que ganharia dinheiro se eu encontrasse uma estratégia top no mercado, uma estratégia que tivesse uma assertividade muito elevada. Né? Não porque se eu aprender essa estratégia aí, né, eu vou ganhar muito dinheiro. Né? Eu pensava mais ou menos dessa forma aí. Mas, assim, por que eu preciso de uma estratégia operacional? Né? Por que eu preciso de uma estratégia para mim fazer minhas operações? Bom, a resposta é simples, tá, pessoal? A resposta é limitar os nossos prejuízos, limitar os nossos riscos dentro da Bolsa de Valores. Esse aí é o foco principal, o foco, digamos assim, é o principal, né, que é o principal objetivo de uma estratégia. A estratégia vê, primeiro, né, limitar os nossos prejuízos, a gente se expor menos ao mercado. Né? A gente não visa retorno dentro de uma estratégia operacional. Né? A nossa estratégia operacional, né, ela primeiro foca se a operação vale a pena você investir, né, se a operação não está muito arriscada ou se financeiramente eu posso perder mais do que ganhar na operação. Né? Isso aí, sim, é o objetivo da estratégia. Tá? Depois que a gente vê isso aí, né, o retorno simplesmente é o quê? É o resultado da estratégia bem feita, tá, pessoal? Então, não confundam. Estratégia não é para te trazer retorno. Se você colocar a estratégia de forma bem executada, aí sim você vai ter o retorno como consequência disso. Mas o objetivo da estratégia é limitar os nossos riscos dentro do mercado. Isso tem que ficar muito claro. Tá? Porque tem muita gente que olha o mercado assim, cara, se eu colocar a minha estratégia em prática, eu vou estar perdendo dinheiro no mercado. Né? Então, se você colocar a estratégia e ver que vai perder dinheiro dentro do mercado, não opere. Né? Não vale a pena você investir. Né? Para que você investiria em algo que você corre mais riscos que você pode lucrar dentro do mercado? Então, não compensa. Então, para isso que vai servir a sua estratégia. Porque imagina o seguinte aí, né? Imagina o seguinte assim. Imagina se você está num desafio de arremesso aí, né? Que você começa... imagina que você está num arremesso de basquete, por exemplo. Bora fazer essa analogia aí. Imagina que você está lá numa quadra de basquete, você precisa fazer um arremesso lá, e você vai começar do meio da quadra, você vai ter que ir andando até a bola, né? A bola vai estar lá no ponto lá de arremesso livre, né? E você vai ter que sair do meio da quadra, correr até a bola e arremessar a bola até na cesta. Né? Então, bora fazer essa analogia aí. Né? Só que assim, né? A primeira situação você precisa fazer
esse percurso, esse desafio, sem uma venda, né? Então você precisa acertar a cesta sem estar vendado. E a segunda, estando vendado, né? E com base nessas duas situações aí, né? Qual que você acha que é mais fácil ser feito? Né? Pensa aí comigo, né? Bom, eu com toda certeza acho difícil as duas, tá, pessoal? Eu sou péssimo no basquete, assim, eu sou péssimo de acertar a cesta. Pode colocar eu debaixo do garrafão lá que o negócio ainda continua meio complexo, tá? Ah, mas assim, na maior parte das vezes, né, para quem não pratica basquete, não pratica nada do tipo, né, até quem pratica, eu creio que com toda certeza é mais fácil você fazer esse desafio sem estar vendado. Né? Vendado eu acho que eu não conseguiria nem achar a bola, para ser sincero para vocês, tá? Mas por que eu trouxe essa analogia aí para vocês? Né? Porque pensa o seguinte, né? Trazendo esse desafio aí para o nosso investimento, para os investimentos, quando nós não utilizamos uma estratégia, né, é como se a gente operasse vendado. Né? Imagina lá, né, nós não saberíamos qual lugar seria o momento bom para a entrada, né, qual seria o momento bom de saída, quanto eu posso ganhar numa operação, muito menos assim o quanto eu devo perder na operação. Você vai estar operando simplesmente às cegas, vendado, né, quase fazendo uma aposta aí de cara ou coroa no mercado. Né? Então isso aí é muito importante você entender. Então bora colocar aqui, né, só essa situação. Então, basicamente isso, pessoal. Uma estratégia aí, se você não utiliza nenhum tipo de estratégia, a chance de a sua operação dar errado é muito grande, porque daí o que vai acontecer? Se você não sabe o momento certo aí de entrar, qual o melhor momento para você entrar numa operação, né, você já corre bastante risco de entrar no momento errado, num momento que não tá muito bacana. Né, no momento que não seria ideal operar, onde o risco vai estar muito elevado. E outra, se você também não sabe em qual momento sair, às vezes você pode sair antes de uma operação andar e você simplesmente perder dinheiro, perder o potencial de dinheiro, ou às vezes até mesmo perder dinheiro por sair no prejuízo ali, no momento que o mercado está te dando prejuízo. Ou se você bater roupa aí, bater cabeça, né? E acabar dormindo no ponto e saindo depois do ponto bacana de estar saindo do mercado. Depois do ponto ideal de sair do mercado. Né? Então, esses dois pontos aí estão muito sujeitos. Então, o que acontece se você não tem esse tipo de... digamos, essa malícia de saber qual o melhor ponto de entrada, qual o melhor ponto de saída. Se você não tem tudo isso aí, cara, você está operando às cegas. Né? As chances do seu operacional dar certo é muito baixo. Né? E mesmo assim, e o que isso faz? Isso aí faz você correr um maior risco. Por isso que a estratégia é importante para limitar os seus riscos. Porque se você sabe o ponto certo de entrada, ou o melhor ponto de entrada e o melhor ponto de saída, né? E também saber qual a melhor região ali que se eu sair naquela operação eu posso estar perdendo o mínimo de dinheiro ali, né, naquela operação. Para mim, eu estou limitando os meus riscos muito. Eu estou cercando a minha operação, né, colocando ela dentro de uma bolha. Ó, se acontecer isso aqui e ir para essa direção,
beleza? Se ir para essa direção, para outra direção, beleza. Mas eu sei o momento certo para mim tomar essa decisão, para mim fazer essa operação. Agora, quando você não tem nada disso, é como se você deixasse tudo à vontade, né? E o risco disso aí é muito alto, né? E dentro da bolsa de valores a gente já corre um risco imenso, né? Não precisa a gente tentar colocar mais riscos aí onde já tem algo, risco já de sobra, né? Então a nossa ideia aqui é o que? Limitar os riscos para a gente conseguir trabalhar de uma forma viável, de uma forma que a gente consiga ter consistência nas operações e crescer o nosso patrimônio. Então é dessa forma aí que você vai conseguir buscar, digamos, a sua consistência, cercando os riscos, limitando os seus riscos, sabendo qual que é o melhor ponto de entrada, quando não é interessante entrar numa operação, né? Quando você está correndo risco, menos risco, quando você está correndo mais risco se você entrar numa operação, se vale a pena entrar numa operação, não vale a pena entrar numa operação, quanto eu vou ganhar naquela operação se eu entrar agora e se eu esperar o mercado, qual a chance de eu conseguir uma entrada melhor, né? Tudo isso aí entra na parte de estratégia, na parte de gestão de risco. Então, por isso que essas duas coisas estão muito atreladas e você saber como montar uma estratégia interessante, né, vai te facilitar muito as suas tomadas de decisões, as suas tomadas aí de operações dentro do mercado. Beleza? Então, assim, então visto o quanto é importante, né, uma estratégia, vamos pontuar aqui. Gente, pontuando aqui a importância da estratégia, né? Vamos comentar um pouquinho então, né? Por que eu gosto de utilizar, né? No caso, suporte e resistência aí, né? Para operações swing trades nas commodities, né? Por que eu gosto de utilizar esse tipo de operação? Né? Então vamos lá. Por que eu gosto? Bom, primeiramente aí, né? Qual que é a situação? Pelo tipo de ativo que eu estou operando, isso aqui é uma ferramenta fantástica, né? Então, pela característica das commodities agrícolas, eu já tenho uma ferramenta fantástica que é suporte e resistência. Por quê? Porque eu tenho as commodities agrícolas, elas têm um tipo de movimentação que a gente indica como tendências, né? Movimentações de tendências aí, né? Ela segue uma tendência bastante forte. Então, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Porque, assim, na minha opinião, os ativos com tendências mais definidas aí, fortes no mercado, são as commodities agrícolas, tá? Então, por esse motivo, essa ferramenta vai muito bem. Porque, como a gente já comentou, tem alguns tipos de movimentação, alguns tipos de ferramenta que são mais para os ser utilizados em volatilidade, outros em tendências, né? A suporte e resistência é uma ferramenta fantástica para utilização de tendências, né? Eu consigo entender as tendências de uma forma bem mais tranquila quando eu estou utilizando suporte e resistência. E é uma ferramenta simplesmente aí, fácil de trabalhar, simples de trabalhar, né? Não tem nenhum segredo, nada complexo nela.
Então, a gente já começa por aí, né? Tá? Isso aqui é muito interessante. Então, se eu sei, né, que esse ativo aí, ele vai muito bem, né? Ele tem uma tendência muito forte, ele tem movimentações sazonais, né? Ele tem um comportamento, sim, digamos, de movimentos bem claros, bem evidentes, assim. Não é um ativo que, por exemplo, num dia sobe, no outro dia vai descer, no outro dia sobe novamente, vai descer e durante o dia ele sobe e desce desenfreadamente, né? Não é esse tipo de ativo. Aqui a gente vê o mercado assim, agora eu vou naquela direção, né? Agora eu vou para a esquerda e o mercado vai e segue, anda, às vezes ele dá uma inclinadinha e depois volta para a direção para a esquerda novamente e anda desenfreadamente, né? É mais ou menos assim que é as commodities agrícolas. Quando ela toma uma decisão de ir numa direção, né, é difícil fazer ela reverter para um outro tipo de movimento, né? Então, por isso que eu falo que ela possui tendências muito fortes. E por isso que suporte e resistência vai muito bem, porque suporte e resistências em ativos de tendências bem definidas, né, fica mais tranquilo de você entender o mercado. Né? Não adianta eu tentar colocar, por exemplo, suporte e resistência em um ativo de volatilidade. A chance de eu ser estopado nesses tipos de movimento é muito grande. Né? Por quê? Porque a suporte e resistência não é tão interessante para operar volatilidade. Ele não tem uma assertividade muito atrativa para você tá colocando ele em volatilidade. Claro, ele, em algum momento ou outro o mercado vai dar oportunidade com relação ao suporte e resistência e eu vou acertar um trade, mas as chances de eu acertar esse trade diminuem muito quando o ativo tem movimentos mais voláteis. Quando eu tenho uma tendência mais definida, né, eu consigo ver de forma mais clara e eu tenho uma assertividade melhor, né, com essa ferramenta. E assim, como funciona? Bom, primeiramente a gente precisa ver como classificar, né, uma boa entrada no mercado, uma entrada ruim no ativo. Então, bora lá. Vamos começar assim, né? Vamos entender o que seria uma entrada ruim e uma entrada boa. Né? Já vamos começar dessa parte assim. Entradas boas no mercado, né, são aquelas entradas assim onde nós temos um risco-retorno atrativo, em que a gente pode arriscar pouco com um potencial retorno elevado. Tá? Isso aí seria uma entrada boa. Esse aqui é aquele famoso jargão que o João gosta de falar no rastro do preço, lá no nossa Operação Agro, né? Que ele fala aí de perder de gotinha e ganhar de balde, né? Ganhar bastante dentro de uma operação. Isso aí é muito interessante, muito importante a gente saber, tá?
Para isso aí que a gente tem que saber uma entrada boa dentro do mercado, porque se você entra de maneira errada, né, o risco retorno da operação, ele acaba sendo elevando, ele acaba se elevando, né, e você às vezes pode ou reduzir o seu lucro ou aumentar o seu prejuízo na operação. E um dos dois você vai estar perdendo. Às vezes nas duas pontas, né? Você vai estar diminuindo o seu retorno, né? E vai estar aumentando o seu risco também. Tá? Então tem essas variantes aí, mas a cada momento aí, porque assim, a gente tem sempre o valor ideal para a gente entrar. Claro, nunca vamos acertar esse valor ideal, mas a gente coloca, digamos, um valor ideal e a gente coloca uma região de valores, né, um intervalo de valores ali onde seria bacana uma possibilidade de entrada. E a partir desse ponto, né, a gente vai vendo. Se os preços saírem fora dessa região, quer dizer que a entrada já não está ficando tão atrativa assim, já não está ficando tão interessante entrar na operação. Por quê? Porque daí você vai estar reduzindo o seu potencial, né, de retorno e também vai estar aumentando o seu risco dentro do mercado. Você vai estar a cada momento que você entra já fora desse intervalo de uma entrada bacana, né, você já começa a ter um potencial prejuízo maior. Então, por exemplo, se meu ponto é 91, né, eu posso entrar entre 91,20 até 90,80. Esse é o meu range interessante de entrar numa operação de milho. Mas daí eu vejo o mercado já vazou embora, tá lá em 91,40, 91,50. Né? Se eu fizer uma entrada numa operação nesse range aí, né, eu já tô de 20 a 30 centavos fora do valor que eu gostaria de entrar, que eu acho bacana entrar. Então, esses 20, 30 centavos aí vão reduzir do meu lucro e vão ser acrescentados ao meu prejuízo. Né? Então, isso aí é muito importante, porque 20, 30 centavos aí, né, já é um valor considerável, já que eu posso estar arriscando a mais e às vezes você não tem tanto, você vai estar correndo riscos a mais dentro do mercado. E quanto mais você sair fora da região interessante de entrada, mais risco você está tomando, menos lucro você vai estar ganhando. E com isso aí acaba aumentando a relação risco-retorno, né? Aumentando aí essa relação. E quando aumenta essa relação risco-retorno, mais arriscado está a operação. Né? Quanto menor está o valor desse risco-retorno aí para você, né, para você tá bacana. Por quê? Porque o seu risco está baixo e o seu retorno vai ser bastante alto. Né? Então, isso aí é muito interessante você ponderar aí nas suas operações ou no momento que você está pensando em entrar numa operação. Será que esse momento aqui é bacana para mim? Onde ficaria o meu stop nessa região? Né? Se eu entrar aqui, se eu entrar agora, às vezes o mercado, será que o mercado não pode descer mais um pouco ou pode subir mais um pouco? Né? Tá uma região bacana, né? Se não tiver, não opera, né? Espera mais um pouco e vê o que o mercado vai fazer. Né? A paciência é um negócio muito interessante, porque às vezes a gente entra no mercado por ansiedade, por afobação, e simplesmente o mercado depois vem no valor que seria interessante realmente entrar. Então, paciência também é muito importante nessas operações. Tá? Outra coisa, saídas que são... e as saídas das operações, né, é muito importante o seguinte. Nós temos dois tipos de saída das operações. Nós temos as saídas de stop loss e a saída de objetivo. São duas regiões onde a gente vai estar finalizando a operação. Stop loss é
Stop loss é o máximo que você vai perder na operação, ou seja, é o máximo que você está disposto a apostar naquela operação. Por que apostar, Lucas? Porque assim, pensa num trade como uma aposta. A gente nunca tem certeza que a gente vai ganhar aquela aposta, né? Por mais que às vezes o mercado pode mostrar ali, sei lá, uma grande chance de você ganhar aquela aposta, mas você nunca vai ter a certeza, 100% de certeza que aquela aposta vai vir na sua mão, tá? Por mais que seja uma aposta, digamos, absurda, às vezes a aposta, claro, tá ao seu favor. A mesma coisa nas operações, né? Quando a gente opera com o mercado aí, digamos, na mesma tendência do mercado, né, a chance da gente acertar uma operação é muito grande, mas a gente nunca tem 100% de certeza que a gente vai realmente acertar aquela operação, né? Então, o stop loss nada mais é que o valor máximo que você quer apostar naquela operação, né? Que se você perder, para você tá tudo bem, mas está dentro do seu bolso, né? Que cabe aí dentro do seu bolso, que cabe aí dentro do seu operacional. E assim, o objetivo é a região onde a gente quer que o mercado chegue, tá? O valor que o mercado pode chegar naquela movimentação que ele está fazendo. Então, é esses dois aí. O objetivo é o quanto você está querendo naquela operação, e o stop é o quanto você está disposto a pagar por esse objetivo, tá? Claro, se o mercado bate o seu objetivo, você não vai pagar nada, você vai simplesmente receber. Mas se o mercado não for no seu objetivo, né, você vai pagar por aquela operação, mas é o preço por essa aposta, tá? E assim, né? Como que eu posso encontrar isso aí dentro do suporte da resistência? Porque a gente entendeu que o que são entradas boas e entradas ruins, né? E saídas das operações. No caso, as saídas interessantes são as saídas, né? A de stop e a de objetivo. Para você saber onde é que está um objetivo e um stop interessante, você vai precisar de uma análise técnica. Não tem muito para onde correr. Por quê? Porque sem uma análise técnica você não vai ter, digamos, parâmetros para decidir onde que é um stop bacana e onde que é um objetivo bacana. Porque tem muita gente que utiliza stop financeiro, que é uma variante do stop, né? Onde ele está disposto a perder pagar R$ 1.000 naquela operação, mas às vezes aquela operação exige mais que esse valor, né? Então a gente utiliza um stop técnico e através desse stop técnico aí a gente toma a seguinte precaução. Cabe dentro do seu bolso? Beleza, a operação tá bacana, vale a pena. Não cabe no seu bolso? Sai fora da operação. Não vale a pena entrar naquela operação. Por quê? Porque você vai estar, às vezes, apostando mais do que pode pagar, né? E isso aí nunca é bacana, porque às vezes pode te tirar do jogo de forma precoce aí, né? Pode acabar afetando o seu futuro dentro das operações futuras, né? Pode acabar te apertando dentro do mercado. Isso aí não é legal. Você, quando quer fazer operações, você quer tirar a pressão do mercado, não colocar mais pressão, não colocar mais emoção dentro daquela operação, né? E o stop loss, quando está dentro do que cabe no seu bolso, você tira a pressão. Por quê? Porque eu estou disposto a pagar isso aqui para ter esse objetivo, né? Então, beleza, é uma aposta normal, tranquila. Agora, por exemplo, eu posso perder até R$ 1.000, só que daí a operação lá exige R$ 1.500. Eu entro numa operação dessa, né? Claro que não,
Uma pessoa que entra numa operação dessa aí é uma pessoa suicida dentro do mercado, porque ele está perdendo, ele está colocando em jogo na operação mais do que ele pode pagar. Né? É como se eu alugasse uma casa de R$ 2.000, sendo que o meu, digamos, o meu salário é de R$ 2.500. Eu estaria jogando o meu salário inteiro praticamente naquele aluguel daquela casa. Né? Não tem como eu fazer isso. Né? Você concorda comigo? Então, a mesma coisa no stop. Eu estaria pagando muito, muito acima do que eu deveria pagar numa operação. Né? Isso aí não é legal. Tá? Então, pessoal, quando a gente fala de suporte e resistência, bora voltar aqui, né? Bora especificar melhor isso aqui. Quando a gente fala de suporte e resistência, nós comentamos que são regiões brigadas de disputa dentro do mercado, onde ocorre aquela famosa batalha, né? Aquela batalha intensa e constante da ponta compradora com a ponta vendedora. Né? É essa batalha infinita dentro do mercado que a gente encontra nessas regiões aí de disputa, né? Essas regiões onde a gente vê o suporte e as resistências do mercado. Então, como que a gente pode olhar isso aí com os olhos para os preços, né? Como encontrar essas regiões aí? Bom, primeiro, regiões onde a gente tem brigas no mercado, né? Visualmente essas regiões são mais fáceis de ser observadas quando a gente vê formações de topos e fundos dentro do mercado. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu até colocar em negrito isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Você saber isso aqui é muito importante. Bom, se a gente sabe que a gente tem uma batalha infinita, uma guerra infinita aí, né, entre a ponta compradora e a ponta vendedora, em alguns momentos um ganha a batalha. Né? Em alguns momentos um deles ganha a batalha e aí acaba que um deles começa a tomar, digamos, a rédea dos preços do mercado. Então, por exemplo, o que acontece quando a ponta compradora ganha a batalha? A ponta compradora ganha a batalha, ele começa a se predominar dentro do mercado e é onde a gente vê os preços do mercado se valorizando. Se a gente vê os preços caindo, é porque a ponta vendedora está ganhando a batalha e ela está se sobressaindo sobre a ponta compradora. Então, a gente vê os preços caindo por conta disso. Né? Então, essa é a batalha infinita que a gente vê. E através do suporte da resistência, a gente acha as regiões que essa briga é mais equilibrada, ou onde a gente vê o mercado disputando com maior intensidade. Né? A gente vê uma briga com mais intensidade, uma briga mais. Uma batalha mais brigada, mais acirrada entre as duas pontas. Beleza? Então é mais ou menos isso, suporte e resistência. E como é que a gente encontra essas regiões dentro do mercado? Os mais fáceis de ser encontrados, pessoal, né, que a gente não precisa de, digamos, análise nenhuma para isso, é simplesmente visual, é quando a gente vê formações de topos e de fundos, tá? Essa é a região, digamos, mais fácil de encontrar, né? Por exemplo, o mercado tá andando, tá andando, tá andando, formou um topo. Né? Para quem não sabe, topo é quando o mercado está numa movimentação de alta e simplesmente ele muda a direção,
né, para uma correção, ou às vezes reverte, digamos, reverte o movimento, né? Se está numa movimentação de alta, ele sai dessa movimentação de alta para uma movimentação lateral ou para uma movimentação de queda dos preços, beleza? É basicamente isso aí, a formação de um topo. Formação de fundo é a mesma coisa, só que, digamos, ao contrário, né? Se a formação de topo é com os preços em alta, a formação de fundo é com os preços em baixa e reverte o movimento, beleza? Então, isso aí. Essas regiões onde são formados os topos e os fundos são as regiões mais fáceis de você identificar que ali é um suporte ou ali é uma resistência. Então, se formou um topo, opa, ali é uma região de resistência interessante. Resistência é quando a gente forma um topo, tá? Região de suporte é quando a gente vê um fundo, tá? Basicamente isso, pessoal. Claro, tem algumas regiões que o mercado briga um pouquinho, né? Aí a gente vê a formação de digamos, um topo fraco, um topo forte, mas isso não vem ao caso, tá? Na conversa de hoje aqui vamos falar mais sobre formações de topos e fundos que são visualmente mais tranquilos de você ver. E quanto mais fortes são essas regiões, melhor é a tomada de decisão, né? Assim, o que seria isso, Lucas? O que você quer dizer com isso aí? Pessoal, esse é um negócio muito bacana, tá? Porque assim, quanto mais, digamos, testes a gente tem numa região de preços, mais forte é aquela região, mais importante é aquela região pro ativo. Então, por exemplo, tô no milho lá, o milho tá chegando a R$ 90, aí testou uma, né? Opa, bateu, não foi, formou um topo. Testou duas, né? Bateu, formou outro topo. Testou três, bateu, formou outro topo, né? Quanto mais testes o mercado faz nessa região, as chances dele romper, né, com esses vários testes sem continuidade, sem rompimento, né, as chances do mercado avançar nos preços acima desse valor é muito baixa e acaba diminuindo a cada teste que ela vai fazendo. E as chances do mercado reverter essa movimentação acabam ficando mais altas, né? Outra situação, né, que a gente vê um topo ou um fundo forte é quando a reversão do movimento é muito intensa. Então, por exemplo, o mercado bateu naquela região e entrou volume ali e o mercado reverteu com muita força, formou aquelas barras de força, né, aqueles candle de força assim naquela região ali e o mercado simplesmente ignorou e foi para outra direção, né? Isso aí é outro indicativo muito importante que aquela região é uma região muito importante de preço dentro daquele ativo, né? E que se o mercado chegar de novo naquela região, as chances dele reverter o movimento novamente naquela região são muito grandes. Então, pessoal, topos e fundos é sempre importante você estar observando por conta de suportes e resistência, né? Então, nessas regiões aí é muito importante a gente ficar de olho, porque são as melhores oportunidades aí para uma tomada de decisão. Porque se o mercado romper uma região como essa, pode dar gatilho de entrada para uma operação naquela movimentação do mercado. Se o mercado testou, né, e ficou com aquela movimentação, digamos, meia boca, que o mercado está testando e não está conseguindo romper, a chance dele reverter aquela movimentação é muito alta. Então você já vai pensando em gatilhos de entrada para entrar na reversão do movimento. Então, basicamente, são esses tipos de entradas aí, esse tipo de sagacidade que você tem que ter quando você trabalha com suporte e resistência. Você tem que olhar, será que vai romper? Se romper, entro naquela movimentação do rompimento. Se o mercado não
romper, ele testar, na hora que ele confirmar que ele vai reverter a movimentação, vai reverter o movimento dos preços. Se ele está numa movimentação de alta, eu quero e vejo que ele vai respeitar aquela região, eu já vou pensando, já vou me preparando para a hora que ele confirmar a reversão do movimento, eu entrar na queda dos preços. Então isso aí é muito bacana, né? Porque se você sabe uma região importante do mercado, você já fica atento para uma entrada boa, né? E quanto mais rápido você tomar essa posição, mais rápido você tomar a posição na confirmação do movimento, tá? Mais chances são de você ter uma operação bem sucedida no mercado, tá? Por que eu falo confirmação? Porque tem muita gente que entra às vezes diretamente no rompimento, diretamente na empolgação do mercado, né? E simplesmente entra lá, aí o mercado reverte o movimento. Por quê? Porque todo mundo entrou na empolgação, né? E quando eu falo isso aí, né, a gente tem os momentos certos de entrar no mercado. Não é entrar na movimentação que o mercado está empolgado. Não. É quando a gente vê uma confirmação que ou vai romper ou vai respeitar aquele patamar. Tá? Então, não é entrar em qualquer momento. Não. É entrar na confirmação daquele movimento. E outra coisa, né? Eu já falei das entradas aqui, tá? Falei das entradas, que a gente tem que entrar para entradas, mas também para saídas do mercado. Por quê? Porque se a gente está numa operação e a gente sabe que aquela região é uma região importante de preços, a gente sabe que ali formou um fundo ou um topo bastante importante para o mercado, a gente já vai se preparando para sair antes daquela operação. Por quê? Porque, pensa comigo, se eu estou numa movimentação de alta, o mercado eu entrei, por exemplo, R$ 85,00 e tem um topo bastante importante aos R$ 90,00 no milho, né? Eu vou colocar meu objetivo acima desses R$ 90,00? Não vou colocar acima dos R$ 90,00. Por quê? Porque a chance do mercado romper essa região dos R$ 90,00 é muito baixa. Pode romper? Claro que pode. Mas as chances dele romper, né, se aquele patamar é importante para o mercado, as chances de romper, ou se romper logo de cara, é muito baixa. Então, por isso que eu coloco o meu objetivo. Não, se aquela região é muito importante para o mercado, coloco o meu objetivo um pouco abaixo, porque a chance do mercado atingir o meu objetivo é muito alta. Tá? A mesma coisa para o stop. Se eu entrei numa região importante no mercado, né, por exemplo, eu entrei numa região de movimento, o mercado confirmou um rompimento, né, eu fiz uma entrada. Onde que eu colocaria meu stop? Eu colocaria abaixo do patamar de rompimento. Por quê? Porque as chances do mercado voltar naquela região é muito baixa. E se voltar, as chances do mercado continuar a movimentação é muito forte. Então, eu estou evitando de perder mais dinheiro naquela operação, de ficar segurando uma operação perdedora aí por mais tempo. Então, é esse tipo de entendimento que a gente precisa ter. E com suporte e resistência funciona dessa forma. Se eu entrei no movimento de reversão, onde é que eu colocaria meu stop? Abaixo ou acima do patamar, né, dependendo de onde for a reversão, né, se eu estou no movimento de queda dos preços e daí o mercado reverteu e está no movimento de alta, né, eu coloco abaixo do patamar onde ele reverteu, né, abaixo do fundo ali onde ele reverteu, abaixo do suporte onde ele reverteu. Então, essa aí é a ideia das operações quando a gente fala de suporte e resistência. E assim, né, a partir disso aí, né, a gente pode colocar expectativas aí que no mercado a gente pode fazer isso quando chegar nessas regiões, né, e a partir disso aí a gente pode tomar uma decisão
de entrada numa operação ou não com base nisso. Então, a gente comentou, né, com suporte e resistência, como é que funciona as entradas, como é que funciona as saídas dos mercados, né? Então, isso é muito bacana. Porque, igual eu estava comentando, né? Semana retrasada, eu tive alguns gatilhos de entrada, né? Os gatilhos de entrada aí, após um rompimento, após digamos, confirmação de um pullback aí, né? E assim como a gente comentou, né, são formas de se posicionar, né? Ou, digamos, as entradas, né, dentro do mercado. Então, o que eu quero, qual que seria as oportunidades de entrada? Reversão, né, confirmações de pullback, confirmações de rompimento, tudo isso aí são oportunidades de entrada, gatilhos de entradas que a gente pode entrar. E assim como também nós temos formas de posicionamento de saída do mercado, que são as de objetivo e as de suporte. Esses tipos de movimentos aí dentro do suporte e resistência são fundamentais, né? Porque nessas regiões mais brigadas as chances delas ocorrerem são muito altas, né? E esse tipo de movimentos, e um desses tipos de movimentos vai acontecer quando a gente fala de suporte e resistência. Não é que as chances são muito altas. Um desses aí pode ocorrer, tá? Então, pessoal, isso é mais ou menos o que eu queria passar para vocês, né? Um pouco da minha experiência de operações, como é que eu utilizo as oportunidades, as estratégias aí dentro do mercado, como é que eu faço um gatilho de entrada no mercado, como é que eu faço um gatilho de saída dentro das operações, né? Eu espero ter passado aí algo que possa ajudar vocês nessa caminhada, né? Tamo junto. Então, pessoal, desculpa aí por não ter feito essa live ontem. Tive realmente problemas com a internet aqui, simplesmente não estava conseguindo ficar conectado na live, então resolvi gravar ela hoje e passar ela com uma melhor qualidade aí para vocês. Beleza? Então, pessoal, lembrando que desde a semana passada aí eu tô fazendo lives diárias de fechamento do mercado, tá? Então, todo mundo que quer acompanhar essas movimentações do mercado, eu tô comentando os meus estudos lá, né? O que eu vejo dentro do mercado. Então, a partir do mercado agro, eu dou uma pincelada todo dia o que aconteceu. Então, bora participar lá, bora interagir, né? Porque essas lives não estão ficando por muito tempo dentro do mercado. Mas como, assim, dentro do canal. Então, como eu estou fazendo elas diárias, não custa nada tirar 10 minutinhos lá para a gente estar interagindo lá dentro dessas lives, beleza? Estou fazendo elas aqui no canal do YouTube, lá no canal do Instagram, né? Lá no meu perfil do Instagram. Para quem assiste do YouTube aqui é melhor por causa que dá para ver os gráficos, tá? Mas assim, qualquer um dos dois aí vai estar tendo acesso aí a estar assistindo, beleza? Então, pessoal, obrigado por tudo, né? E a gente se vê no fechamento das operações, no diário de bordo aí agro na Bolsa de Valores, beleza? Ou se você não assistir, né, nos vemos aí na semana que vem para mais outro vídeo aí, para mais outra live aí para o nosso canal. Beleza? Então, agradeço a atenção de todos, tenham todos uma excelente semana e nos vemos no próximo vídeo.